Ajuste sua lente. Esse é o Lente Obscura. O que você está prestes a ouvir é a história de um documento que sobreviveu a 2000 anos de silêncio institucional. Um texto citado no Novo Testamento, copiado nos manuscritos do Mar Morto, preservado intacto por monges etíopes, e que, quando relido com o instrumental da historiografia moderna, revela camadas de influência que atravessam toda a tradição abraâmica. A história da religião é composta por aquilo que foi aceito e por aquilo que foi deixado de fora. O livro de Enoque, também chamado de Primeiro Enoque, pertence à segunda categoria para a maioria das tradições cristãs ocidentais. Mas nem sempre foi assim. Nos primeiros séculos da Era Comum, o livro de Enoque circulava amplamente entre comunidades judaicas e cristãs. Era lido, era citado, era tratado como texto de autoridade por escritores cujas obras entraram no cânone bíblico. A Epístola de Judas, no Novo Testamento, cita o livro de Enoque diretamente e o chama de profecia. E então, progressivamente, ao longo dos séculos III e IV da Era Comum, o texto foi sendo excluído, não por um único decreto em um único concílio, mas pelo processo gradual e acumulativo que moldou o cânone bíblico. Para entender o livro de Enoque, é preciso primeiro entender quem era Enoque segundo os textos que conhecemos. No livro do Gênesis, Enoque aparece numa das genealogias dos descendentes de Adão, em 2 versículos que juntos formam uma das afirmações mais intrigantes do Antigo Testamento. A genealogia segue um padrão repetido. Nasceu, viveu tantos anos, gerou filhos e morreu. Para Enoque, a fórmula muda. Em vez de morreu, o texto diz: andou com Deus e já não existia, porque Deus o tomou para si. Uma entrada, sem morte registrada, sem túmulo. Um patriarca que, segundo o texto bíblico, simplesmente não morreu da forma que todos os outros morreram. Essa brevidade gerou séculos de especulação. O que significa andar com Deus? Para onde foi Enoque? O que viu? O que aprendeu? O livro de Enoque é, em sua estrutura mais básica, uma resposta elaborada a essas perguntas. Um texto que descreve as viagens de Enoque pelos céus, seus encontros com anjos e arcanjos, e as visões que recebeu sobre o cosmos, sobre o julgamento e sobre o destino das almas. O texto que conhecemos como Primeiro Enoque é, na verdade, uma compilação de pelo menos 5 seções, compostas em períodos diferentes. Os especialistas identificam essas seções e as datam de forma variada, mas há consenso de que partes do texto são anteriores ao 2º século antes da Era Comum. A confirmação mais decisiva da antiguidade do texto veio em 1947. Em Qumran, às margens do Mar Morto, um jovem pastor encontrou jarras de barro em cavernas rochosas. Dentro das jarras, manuscritos enrolados em linho. Os manuscritos do Mar Morto incluíam fragmentos do livro de Enoque em aramaico e hebraico. Pelo menos 7 cópias distintas. Isso provou que o texto não era uma invenção medieval, mas um documento genuinamente antigo que circulava intensamente na comunidade de Qumran. A comunidade de Qumran usava o calendário solar proposto pelo livro de Enoque. Possuía mais cópias do livro de Enoque do que de vários livros que entraram no cânone bíblico. Era, para essa comunidade, um texto central. Paralelamente, o texto sobreviveu completo em outro lugar, na Igreja Ortodoxa Etíope, que o preservou em sua língua litúrgica, o ge'ez. Para a Igreja Etíope, o livro de Enoque nunca foi apócrifo. É escritura canônica, é lido na liturgia, é considerado parte das escrituras sagradas da tradição. Em 1773, o explorador escocês James Bruce trouxe para a Europa 3 manuscritos completos do livro de Enoque em ge'ez. A tradução inglesa de Richard Lawrence,
Em 1821, foi a primeira publicação ocidental moderna. A seção mais conhecida do primeiro Enoque é chamada de Livro dos Vigilantes, os capítulos 1 a 36. É considerada a parte mais antiga do texto composto e é a que exerceu influência mais direta sobre a literatura judaica e cristã posterior. O Livro dos Vigilantes parte de um versículo misterioso do Gênesis. Gênesis 6, versículos 1 e 2. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Quem eram os filhos de Deus desse versículo? O Livro dos Vigilantes dá uma resposta detalhada. Eram anjos, seres celestiais chamados de vigilantes, em aramaico, Irim, cuja função original era observar e guardar a humanidade. O texto descreve 200 desses seres descendo ao Monte Hermon. O líder do grupo era Semiasa. Antes de descer, ele expressou o medo que todos compartilhavam. Ser o único a carregar a responsabilidade pelo que estavam prestes a fazer. Os outros responderam fazendo um juramento coletivo. O texto lista os nomes dos líderes dos vigilantes: Semiasa, Azazel, Armarus, Baraquiel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel e outros. Cada um com uma área de atuação específica. Cada um trazendo para a humanidade um tipo de conhecimento diferente. Azazel ensinou aos homens a fabricação de espadas, facas, escudos e armaduras. Ensinou a metalurgia das armas. Também ensinou às mulheres a arte da cosmética, o uso de cores e ornamentos para alterar a aparência. Baraquiel ensinou astrologia. Cocabiel transmitiu outros conhecimentos celestiais. Armarus ensinou a arte de resolver encantamentos. Tamiel transmitiu astronomia. Cada vigilante introduzia um domínio de conhecimento que o texto descreve como tendo chegado cedo demais, de forma não autorizada, nas mãos de seres que não estavam prontos para usá-lo. A teologia implícita aqui é importante de notar. O texto não afirma que o conhecimento em si é mau. O problema, na lógica do texto, é a transmissão prematura e não autorizada. Conhecimento entregue antes que a humanidade tivesse a maturidade espiritual para usá-lo adequadamente. Da união entre os vigilantes e as mulheres humanas, nasceram os Néfilim. O texto descreve esses seres com uma ênfase na desproporção. Criaturas de grande estatura cujo apetite excedia o que a terra podia prover. A progressão descrita no texto é a de uma escalada. Primeiro os recursos agrícolas foram esgotados, depois os animais, depois os próprios humanos. A terra entrou em um estado de desequilíbrio que o texto descreve em termos quase ecológicos, um sistema sobrecarregado além da sua capacidade. O sofrimento da terra e da humanidade chegou ao plano celestial. O texto usa uma imagem que se tornaria influente na literatura religiosa posterior. A terra em si levanta a voz e clama. Não apenas os humanos sofrem, o próprio cosmos sofre com o que foi introduzido nele fora de ordem. 4 arcanjos, Miguel, Sariel, Rafael e Gabriel, observam o que acontece na terra e levam o estado das coisas ao conhecimento divino. O que se segue é uma das seções de maior influência teológica do texto. A resposta do plano celestial à transgressão dos vigilantes. Rafael é enviado para prender Azazel. O texto descreve o aprisionamento com uma especificidade que se tornaria modelo para toda a literatura apocalíptica posterior. Azazel deve ser amarrado, lançado numa ravina no deserto, coberto com pedras, mantido no escuro, aguardando o julgamento do grande dia. Gabriel é enviado para lidar com os Néfilim, não pela destruição direta, mas pela instigação do conflito entre eles. O instrumento da destruição dos Néfilim
seria a própria natureza violenta que eles haviam desenvolvido. Uma forma de julgamento que usa a consequência da transgressão como instrumento da punição. Miguel é enviado para prender os vigilantes restantes, não para destruí-los, mas para guardá-los. Eles serão aprisionados até o julgamento final. O texto apresenta uma visão do tempo em que o presente é um período intermediário entre a transgressão e o acerto de contas definitivo. É nesse contexto que Enoque entra como personagem ativo no texto. Os vigilantes aprisionados pedem a Enoque, o único humano descrito como tendo acesso direto ao plano celestial, que interceda por eles, que apresente sua petição ao divino. Enoque aceita a tarefa. O que recebe de volta é uma resposta que funciona como uma declaração teológica central do texto. Os seres celestiais que transgrediram não têm o mesmo caminho de retorno que os humanos. Os humanos que foram corrompidos podiam ser purificados, mas os que sabiam e escolheram transgredir não têm essa saída. Enoque retorna aos vigilantes com essa resposta. O texto preserva o lamento deles com uma riqueza literária que vale notar. São seres que criaram vida, que transmitiram conhecimento, que transformaram o mundo e que agora aguardam em aprisionamento o julgamento por um ato que não podem desfazer. Após a mediação pelos vigilantes, o texto transita para algo diferente. A série de viagens que Enoque realiza pelos diferentes níveis do cosmos, guiado por arcanjos que funcionam como seus guias em territórios além da compreensão humana não assistida. A geografia que o texto descreve tem uma precisão que os pesquisadores chamam de cartográfica, não porque corresponda a uma cosmologia científica moderna, mas porque é sistemática. Há pontos cardeais, há estruturas com funções específicas, há uma lógica interna que sustenta as descrições. Ao norte, Enoque vê o lugar onde os espíritos dos mortos aguardam o julgamento. O texto descreve 4 câmaras distintas para categorias diferentes de mortos: os justos que aguardam recompensa, os que cometeram transgressões menores, os grandes pecadores e os assassinados que clamam por justiça. Essa visão do reino intermediário é documentalmente identificada pelos pesquisadores como um dos textos fundacionais da escatologia judaica e cristã. A ideia de que os mortos não estão em estado de inconsciência até o julgamento, mas em espera consciente, tem aqui uma de suas formulações mais antigas. Ao leste, Enoque vê o lugar de onde nascem os ventos e as estrelas. Vê árvores de fragrâncias extraordinárias. Vê a árvore da vida, separada da árvore do conhecimento, aguardando o tempo em que será transferida para o lugar santo e seu fruto será disponibilizado aos eleitos. Ao sul, Enoque vê o vale do julgamento, um lugar de fogo preparado para os que oprimiram os justos, descrito com uma especificidade que deixa claro que o texto está respondendo a uma realidade política concreta. Reis e poderosos que, no mundo visível, pareciam intocáveis, enfrentarão no plano escatológico uma inversão da ordem presente. Os pesquisadores identificam nessa seção uma função que vai além da cosmologia. O texto foi produzido num período de pressão sobre as comunidades que o geraram. A afirmação de que a injustiça visível no presente será invertida no plano escatológico funciona como resistência. Como resposta ao sofrimento que não tem resposta no plano imediato. Finalmente, Enoque é levado ao trono divino. A descrição desse trono é um dos textos mais influentes na mística judaica posterior. O ponto de partida para o que os estudiosos chamam de tradição da Merkabah. O texto tenta descrever o que um ser humano experiencia na presença do divino usando uma linguagem de paradoxos. Fogo e gelo simultâneos, vozes que não são vozes,
formas que não têm a fixidez de formas conhecidas. A segunda grande seção do primeiro Enoque, os capítulos 37 a 71, chamados de Livro das Parábolas ou Similitudes, é datada por muitos pesquisadores do primeiro século antes da Era Comum ou do primeiro século da Era Comum, tornando-a contemporânea dos escritos do Novo Testamento. Essa seção introduz uma figura que se tornaria significativa para o estudo da cristologia primitiva. Uma entidade pré-existente descrita como Filho do Homem. Não qualquer filho do homem no sentido comum. Uma figura que, segundo o texto, existia antes da criação do Sol e das estrelas e que estava oculta até o momento do julgamento final. Essa figura possui atributos específicos no texto. Senta-se no trono divino, julga os poderosos, vindicará os justos. Tem títulos: Messias, eleito, Filho do Homem. Os pesquisadores debatem extensamente a relação entre essa figura enoquiana e o uso da expressão Filho do Homem nos evangelhos canônicos. O debate não tem resolução consensual. O que é consenso entre os pesquisadores é que o livro das parábolas fornece o contexto conceitual mais rico disponível para compreender o que audiências do primeiro século entenderiam ao ouvir a expressão Filho do Homem em contexto apocalíptico. A terceira seção do primeiro Enoque, os capítulos 72 a 82, chamados de Livro da Astronomia, tem um caráter radicalmente diferente das seções narrativas. É um texto técnico, descritivo, quase um manual. O arcanjo Uriel guia Enoque por um sistema de portões solares e lunares, explicando com precisão como o Sol percorre o céu ao longo do ano, como os dias crescem e diminuem com as estações, como a Lua cumpre seu ciclo mensal. O calendário que essa seção propõe é um calendário solar de 364 dias, dividido em 4 estações de 91 dias cada. Esse calendário está em conflito direto com o calendário lunar que regia as festas do Templo de Jerusalém. Essa divergência não é apenas técnica, ela tem implicações práticas imediatas. Quem usa calendários diferentes celebra as festas religiosas em dias diferentes. A Páscoa, o Yom Kippur, o Sukkot, todas essas festas são determinadas pelo calendário. Usar o calendário enoquiano significava estar em sincronização diferente da mainstream. A comunidade de Qumran usava o calendário do livro de Enoque. Esse é um dos fatos que conecta diretamente os manuscritos do Mar Morto com a tradição enoquiana e que mostra que o livro de Enoque não era para Qumran literatura periférica. Era texto fundacional. A descoberta de Qumran em 1947 transformou fundamentalmente como os pesquisadores pensam sobre o livro de Enoque. Antes dos manuscritos do Mar Morto, o texto completo do livro de Enoque existia apenas em Ge'ez. Havia fragmentos em grego de citações em textos patrísticos, mas o original semítico estava perdido para a Academia Ocidental. Os fragmentos aramaicos de Qumran mudaram isso. Eles confirmaram que o texto havia existido em aramaico, possivelmente a língua mais próxima de qualquer original, séculos antes da Era Comum. Confirmaram a antiguidade, confirmaram a circulação e permitiram comparações textuais que revelaram tanto as consistências quanto as variações entre as diferentes tradições do texto. A quantidade de cópias do livro de Enoque encontradas em Qumran é, por si só, indicativa. Pelo menos 7 cópias distintas. Para comparação, havia 2 cópias do livro de Ruth, 4 do livro de Provérbios. O livro de Enoque estava sendo copiado e preservado com uma frequência que indica a importância central para a comunidade. Os fragmentos de Nag Hammadi, descobertos em 1945 no Egito, 2 anos antes de Qumran,
também continham material relacionado à tradição enoquiana. As duas descobertas da mesma década, em locais diferentes, revelaram um mundo de textos que o processo de canonização havia deixado fora do alcance da maioria dos leitores por séculos. A pergunta mais frequente sobre o livro de Enoque é direta: por que não está na Bíblia? A resposta é, como em todos os processos de canonização, multifatorial. O primeiro fator documentado é a questão da autoria. O texto se apresenta como obra do próprio Enoque, um patriarca que, pela cronologia bíblica, teria vivido mais de 5.000 anos antes. Os pesquisadores identificam múltiplas camadas de composição em períodos claramente diferentes, o que torna a autoria atribuída impossível de sustentar literalmente. O texto é pseudoepígrafo, atribuído a uma figura reverenciada por autores que viveram muito depois. Quando os processos de definição do cânone intensificaram o escrutínio das atribuições, a pseudepigrafia tornava os textos vulneráveis. O segundo fator é o conteúdo específico. O livro de Enoque é um texto de angelologia extraordinariamente detalhada. Nomes de anjos, hierarquias celestes, funções e poderes de entidades que influenciam o mundo humano. Esse nível de detalhe sobre o mundo angélico foi progressivamente visto como potencialmente problemático por algumas autoridades religiosas do período de formação do cânone. O terceiro fator é o calendário. O calendário solar enoquiano conflitava com o calendário lunar do judaísmo rabínico que estava se consolidando após a destruição do templo em 70 da Era Comum. Para um movimento que estava sistematizando e uniformizando a prática religiosa judaica, um texto que fundamentava um calendário alternativo era institucionalmente inconveniente. O quarto fator é o modelo de autoridade. O livro de Enoque fundamenta seu conteúdo em experiência visionária direta e em revelação mediada por anjos, não em interpretação de textos estabelecidos, não em sucessão de mestres, não em hierarquias institucionais. Esse modelo de autoridade era estruturalmente diferente do que estava sendo construído tanto no judaísmo rabínico quanto no cristianismo proto-ortodoxo. A combinação desses fatores produziu um resultado gradual. O texto foi sendo deixado de lado pelos processos de canonização ocidentais, enquanto era preservado na margem, nos manuscritos etíopes, nas jarras de barro de Qumran. O paradoxo central da história do livro de Enoque é que o texto foi excluído, mas suas ideias não. Elas permaneceram no interior do que o excluiu. O conceito de Satanás como anjo caído, uma das imagens mais persistentes da teologia e da arte ocidentais, presente em Milton, em Dante, em incontáveis obras, tem uma de suas formulações mais antigas em Azazel, o vigilante aprisionado no deserto pela transgressão dos limites entre o celestial e o terreno. A doutrina do julgamento final, com os mortos sendo julgados de acordo com suas obras e recebendo destinos diferentes, um dos pilares da escatologia judaica e cristã, está formulada com grande detalhe no livro de Enoque antes de aparecer no formato que conhecemos nos textos canônicos. O Apocalipse de João usa um vocabulário visual de tronos, seres viventes, anjos dos 7 selos e cavaleiros que têm conexões documentadas com a tradição apocalíptica que o livro de Enoque ajudou a estruturar. Os pesquisadores de literatura apocalíptica identificam o livro de Enoque como um dos textos que criaram o gênero no qual o Apocalipse de João opera. A angelologia detalhada que encontramos nos escritos cristãos medievais, as hierarquias de anjos, os nomes dos arcanjos, as funções dos seres celestiais, mantém conexões com o sistema que o livro de Enoque desenvolveu. Pesquisadores de história das religiões identificam linhas de transmissão que passam pelo pseudo-Dionísio Areopagita e pela literatura cristã patrística.
A descrição do trono celestial no livro de Enoque é o ponto de partida documentado para a tradição da Merkabah, a mística do carro celestial, que influenciou correntes do judaísmo rabínico, do misticismo cristão e do sufismo islâmico. Quando Hildegarda de Bingen descreve visões do trono divino no século XII, está operando num gênero que o livro de Enoque ajudou a inaugurar 2000 anos antes. Para a Igreja Ortodoxa Etíope, as discussões sobre apócrifo e canônico são, em relação ao livro de Enoque, simplesmente irrelevantes. O texto sempre foi canônico, nunca foi excluído, nunca precisou ser redescoberto. A Igreja Ortodoxa Etíope é uma das tradições cristãs mais antigas do mundo. O seu cânone bíblico difere significativamente do cânone ocidental. O livro de Enoque, chamado de Enoque na tradição etíope, é parte integral desse cânone mais amplo. Os manuscritos etíopes do livro de Enoque em Ge'ez são a fonte do texto completo que a Academia Ocidental conhece. Quando James Bruce trouxe esses manuscritos para a Europa em 1773, foi a preservação contínua da Igreja Etíope que tornou isso possível. Isso coloca a questão da canonicidade em perspectiva histórica. A exclusão do livro de Enoque do cânone não é uma decisão universal. É uma decisão de algumas tradições, em alguns momentos históricos, por razões que os historiadores podem identificar e analisar. A Igreja Etíope tomou decisões diferentes, em contextos diferentes, com resultados diferentes. Uma análise honesta do livro de Enoque exige reconhecer o que o texto é e o que ele não é. O livro de Enoque é um documento histórico extraordinariamente importante para entender o judaísmo do Segundo Templo e o cristianismo primitivo. É uma janela para como pessoas que viveram antes e durante a formação do cânone bíblico pensavam sobre anjos, sobre o mal, sobre o julgamento, sobre o cosmos. É o texto que estabeleceu muitos dos vocabulários e das imagens que as tradições abraâmicas posteriores usariam. O livro de Enoque é também um texto pseudoepígrafo composto por múltiplos autores em múltiplos períodos, atribuído a uma figura do passado remoto para emprestar autoridade às ideias que continha. É um produto do seu tempo, do período do Segundo Templo, com suas ansiedades políticas, suas disputas internas e suas tentativas de responder a questões que nenhuma tradição respondeu de forma definitiva. Essas duas afirmações não se contradizem. Um texto pode ser ao mesmo tempo historicamente influente e historicamente condicionado. Pode ter moldado o pensamento de gerações e ser, ele próprio, o produto das circunstâncias de sua composição. O que o livro de Enoque não pode fazer, o que nenhum texto histórico pode fazer, é resolver as questões teológicas que levanta. Essas são questões de crença, não de historiografia. A análise histórica pode descrever o que o texto afirma e o que sua influência produziu. Não pode afirmar ou negar as realidades que o texto reivindica descrever. O livro de Enoque sobreviveu. Em Ge'ez, nos mosteiros etíopes. Em aramaico, nas jarras de barro de Qumran. Em fragmentos gregos nos escritos de autores cujas obras foram preservadas. Em citação direta na Epístola de Judas do Novo Testamento. Cada um desses canais de sobrevivência conta uma história sobre quem valorizou o texto e por quê. Os monges etíopes que o copiaram geração após geração porque era a escritura para eles. A comunidade de Qumran, que o copiou 7 vezes porque estruturava seu calendário e sua cosmologia. O autor da Epístola de Judas, que o citou como profecia. E o pastor beduíno que encontrou jarras de barro numa caverna em 1947 sem saber o que estava segurando. O que o livro de Enoque nos diz
independentemente de qualquer posição teológica sobre seu conteúdo, é que a tradição religiosa é mais complexa, mais plural e mais disputada do que qualquer cânone singular pode representar. Que as fronteiras do que é sagrado foram traçadas em momentos históricos específicos por razões que os historiadores podem rastrear e que outras tradições traçaram essas fronteiras de forma diferente. Isaac Newton estudou o livro de Enoque intensamente, acreditando que ele continha chaves para entender a estrutura do cosmos e a cronologia da história sagrada. Seus manuscritos mostram anotações extensas sobre o texto. O maior cientista da era moderna dedicou décadas ao estudo de um documento que a maioria de seus contemporâneos instruídos sequer sabia que existia. Isso não prova que o livro de Enoque contém verdades científicas. Prova que ele tem exercido atração sobre mentes diversas em períodos muito diferentes, por razões muito diferentes. O livro de Enoque não está no cânone da maioria das tradições cristãs e judaicas, mas está nas raízes do que esses cânones dizem. Está nos ângulos que os textos canônicos não explicaram, mas pressupuseram. Está nas imagens que moldaram a arte, a literatura e o pensamento religioso do Ocidente por 2 milênios. Ajuste sua lente. O livro de Enoque não resolve as grandes questões que levanta, mas é um documento sem o qual a história intelectual e religiosa do mundo ocidental é mais difícil de entender. É o mapa de um território que as tradições canônicas visitaram sem nomear completamente. E é a prova de que o processo pelo qual decidimos o que é sagrado é, ele próprio, um processo histórico, situado, contingente e mais diverso do que qualquer lista de livros pode mostrar.